Bom, boa noite a todos primeiro, né? Poder ter vocês aí, o Benji também, bagunçando, a grandão, que bênção por isso. Vamos orar a Deus, então, antes de começar o nosso discipulado, pedir para o Diego nos trazer uma palavra de oração. Acho que o senhor está... Consegue nos ouvir, Diego? Diego, consegue nos ouvir? Acho que o Diego não está conseguindo o sinal, né? Bom, então eu vou estar orando a Deus, vou estar orando ao Senhor, nos apresentando em oração. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor, porque só tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Te louvamos pelo dia que o Senhor nos deu, por este momento, meu Pai, de discipulado, pedimos a tua bênção, a tua direção, pedimos que o Senhor guie o nosso coração, Senhor, para que possamos compreender a história do presbiterianismo, que é uma história tão linda, Senhor, uma história escrita pelo Senhor. Obrigado por isso, nos ajude a compreendê-la para podermos assim te servir com alegria que sempre temos e reconhecer que tu és o nosso Deus, mas também, Senhor, ver o quanto o Senhor fez por esta igreja desde o seu início. Louvamos o teu nome pela vida da Gabriela, do Leandro, do Benjamin. Te louvamos pela vida do David e da Lília e pela vida do Diego. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa segunda aula da nossa série de discipulado. Ela vai falar sobre o que é ser um presbiteriano. Nós já vimos em outra feita, ou na primeira aula, nós vimos sobre o que é ser uma igreja reformada, né? O que é uma igreja reformada. Eu creio que quem não participou da aula, o vídeo está lá no canal, né? No meu canal é só, ou no canal da igreja do Horizonte Azul, melhor dizendo, é só entrar lá e pegar as aulas, caso você perdeu alguma coisa. Tá? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho do que é ser presbiteriano. E antes de entrar, né, no tema da nossa aula, esses homens aqui em cima que vocês estão vendo aqui, logo na minha esquerda, aqui deve ser a direita de vocês, é o Ashbel Green Simonton, que chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de 1857, não me falha a memória, né, e trouxe então o presbiterianismo norte-americano para o Brasil. Né? Ele estava nos Estados Unidos e os irmãos norte-americanos enviaram Ashbel Green Simonton para o Brasil. Já tínhamos, né, nos Estados Unidos o presbiterianismo já era forte, e juntamente com Simonton, né, vem aí homens, continuando a trajetória de Simonton, homens importantes como Alexander Blackford, né, também vem para o Brasil, e eles trabalham no Mackenzie, né, o presbiterianismo traz o ensino reformado para o Brasil, o Mackenzie é feito, né, aberto Mackenzie, e homens como Blackford, eles participam disso. E José Manuel da Conceição, que era um ex-padre, convertido, né, depois que se converte, passa a ser uma grande voz no presbiterianismo brasileiro, que leva o nome do nosso seminário, a qual os pastores são formados hoje, que dá o nome do reverendo José Manuel da Conceição. E aqui o nosso símbolo antigo, né? Nosso símbolo antigo ali da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Bom, então nós vamos estudar nessa segunda aula nossa um pouquinho, uma introdução ao culto presbiteriano, à doutrina presbiteriana e ao sistema de governo presbiteriano, que é muito importante isso a gente saber um pouquinho da nossa igreja, que a gente frequenta uma igreja e nós às vezes não sabemos nem o que é ser presbiteriano, tá? E o que é ser presbiteriano passa pelo culto, pela doutrina e pelo sistema de governo, tá? Bom, então como introdução, é notório, tá, entre
entre a teologia, entre os teólogos e a liderança presbiteriana, que nós vivemos um momento de crise de identidade na igreja cristã. Isso é fato, tá? Há uma crise de identidade na igreja cristã, principalmente quanto aos termos, né? Muita gente não sabe o que é ser reformado, acha que ser reformado é só crer que Deus predestina. Muitos não sabem o porquê de ser chamado presbiteriano e se presbiteriano é a mesma coisa de reformado, ou então se é uma denominação, ser reformado é uma denominação, presbiteriano é outra, calvinista é outra e puritano é outra, né? Então, são tudo a mesma coisa, são coisas diferentes, né? Então, há uma crise na identidade, as pessoas já não se identificam muito com as suas igrejas. E isso, meus irmãos, por experiência, não é um problema só nosso, tá? Muitos pentecostais, assembleanos, por exemplo, eu que fiz parte da Assembleia de Deus no passado, muita gente não sabia nem quem foi que fundou a igreja. Muita gente não sabia o pensamento da assembleano, quando se deu o início da Assembleia de Deus no Brasil, ou pessoas batistas que eu conheci também nem sabiam o que era ser batista, né? Alguns metodistas que eu conheço também têm essa dificuldade em se identificar com a sua igreja. E outras pessoas querem fazer da sua igreja um modelo de uma outra igreja. Por exemplo, mas o culto da igreja presbiteriana é muito frio, queria que fosse um culto como o pentecostal, fervoroso e tal. Não, nós temos a nossa identidade, eles têm a deles, e assim devemos viver, dentro da identidade da nossa igreja. Na igreja presbiteriana, como eu estou dizendo, não é diferente, né? As pessoas pensam isso aqui, ó. Se a igreja fechar as portas, eu só preciso fazer algo que é mudar de igreja? Você já pensou se, por exemplo, se você mudar para um local que não tem uma igreja presbiteriana, né? Você vai fazer o quê? Você vai para uma outra igreja, né? Só que você vai para uma igreja assim direto, né? O que você vai fazer? Quem se habilita aí? O que você faria se você fosse para um outro lugar que não tivesse uma igreja presbiteriana tão perto, né? Fosse em outro município e tivesse algumas igrejas lá? O que você faria? Quem se habilita aí? Senão eu vou chamar pelo nome, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Diego, o que você faria se você fosse para um local que não tivesse uma igreja presbiteriana, né? Que não tivesse uma igreja presbiteriana. Diego não, Leandro, desculpa. Leandro, o que você faria se você fosse para um local com a Gabi, com o Benjamin, que não tivesse uma igreja presbiteriana e tivesse outras igrejas lá? O que você faria? Eu acho que eu procuraria uma que estivesse alinhada com os princípios bíblicos. Ou a gente acompanharia online, mas não sei, difícil, porque tem a parte também de congregar, né, com os irmãos, ter comunhão. Eu acho que é o David e Lilian, o que vocês fariam se vocês fossem para um local, um local que não tivesse uma igreja presbiteriana ou uma igreja reformada, né? Mas tivesse outras denominações, tivesse várias denominações, o que vocês fariam? Eu iria para uma igreja que seguisse os princípios bíblicos também. E se estivesse, sei lá, uma que tenha o mesmo raciocínio também que uma igreja reformada, né, numa mesma linha de pensamento, na forma de pregar a palavra, eu faria parte do culto. Caso não tivesse nenhuma próxima assim, seria só mesmo culto online. Isso é muito importante, por quê? Porque nos faz compreender que nós
procuraremos uma igreja que tenha a mesma identidade da nossa igreja, da igreja que nós saímos, né? No caso, a gente mudou de igreja, mudamos de local e não de igreja. A gente foi para um local, né? Mas nós temos uma identidade, né? E ter uma identidade requer que eu procure, dentro daquelas igrejas que eu tenho de opção, uma que se identifique comigo, que tenha, não comigo, mas com a identidade cristã que foi desenvolvida pela teologia, a qual da igreja que eu faço parte, e não tendo uma igreja bíblica ou próximo daquilo que se aproxima de uma identidade de uma igreja séria e bíblica, né? Não tendo nenhuma, tendo igrejas hereges, igrejas místicas, igrejas judaizantes, igrejas liberais, né? Ou igrejas inclusivas, eu vou seguir aqui o conselho, né? A fala do pastor Paulo Júnior, né? Fica em casa e congrega com a família e abre ali um trabalho, né? E se ligue a uma igreja, mesmo que distante, né? Mas não dá para ficar numa igreja que destoa daquilo que a Bíblia nos oferece. Isso é muito importante. Oi. Numa situação dessas, o conselho pode aconselhar, direcionar a gente para alguma outra igreja, dar alguma direção para a gente? Sim, sim. O que vai acontecer quando você for se você mudar de lugar um dia para uma outra cidade, você vai procurar a secretaria da igreja e fala assim, Selva, tem alguma igreja, eu estou indo para tal lugar, estou indo para o estado do Amapá, né, do Pará, né? Lá no Pará, eu vou na cidade tal. Tem alguma igreja lá próxima, né? Tem uma igreja próxima lá, a Selma vai pesquisar tudo, ela fala, olha, tem uma igreja ali que fica 40 minutos da sua casa. Aí o conselho vai entrar em contato com o conselho de lá e fazer a sua transferência e vai pedir para que eles cuidem de você, pastoreiem vocês. Agora, caso não tenha uma igreja nesses moldes, uma igreja presbiteriana, fica a cargo de vocês visitarem as igrejas e verem e procurarem uma igreja que seja bíblica. Não tendo uma igreja bíblica, aí, né, é preferível que fique em casa, se cultue em família, online. Ô Samuel, uma dúvida. Isso nos tornaria desigrejados? Não, porque ele é temporário. Você não vai ficar numa coisa fixa, é temporário. Entendeu? Porque aí você vai entrar em contato com o seu conselho, você vai explicar a situação, você vai pedir a ajuda para o conselho da sua igreja e aí o conselho da igreja vai tentar te ajudar de alguma maneira, né? Para que você não fique sem congregar. Tá? Então, é algo temporário, não é algo fixo. Tá? Por exemplo, você não vai ter como fazer ceia, batismo, né? Até porque você não é sacerdote, no sentido, não é um pastor ordenado. Né? Então, é algo temporário. Tá? Então, isso é muito importante. Guardem isso, que isso é muito importante. Quantas pessoas que estão na igreja presbiteriana e não sabem nada sobre a igreja? Isso é triste, viu? Não estou falando no caso de vocês, que vocês são novos. Né? Estou falando de pessoas com 20, 30 anos de igreja e não conhecem a história da igreja, não conhecem a doutrina da igreja, não sabem por que a igreja é federativa, né? Por que ela tem um conjunto de igrejas que formam um presbitério, um sínodo e um Supremo Concílio. Né? Então, ela não sabe disso. Por exemplo, muitos não sabem quem foi o primeiro pastor nacional ordenado. Né? Se perguntar isso para uma igreja toda, talvez 5 ou 6 pessoas respondam quem foi o primeiro pastor nacional ordenado. Ou quais são os documentos doutrinários da nossa igreja. Né? Isso é muito importante. Né? Se perguntar, muita gente não vai saber quais são os documentos doutrinários da nossa igreja. Claro que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas nós temos documentos doutrinários que formam a nossa doutrina, e esses documentos nos levam sempre para as Escrituras. Eles não são maiores do que as Escrituras, mas eles nos ajudam a interpretar as Escrituras e entender a nossa doutrina. E muita gente não sabe por que nós chamamos presbiterianos. Tá? Bom,
Para conhecer a nossa igreja, é preciso, né, nós visitarmos ou consultarmos esse documento, que é um dos documentos, que é o Manual Presbiteriano. Quem é que nós somos, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Então, o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil? Quem é a Igreja Presbiteriana do Brasil? Ela é uma federação de igrejas locais, no caso, Santo Amaro, Pinheiros, Interlagos, Alphaville, Rio de Janeiro e por aí vai. Então, ela é uma federação de igrejas locais que tem em comum uma história, a história de todas é a mesma, né? Uma forma de governo, não destoa a forma de governo, né? Não existe igreja presbiteriana que seja bispado ou que seja congregacional. Todas elas são presbiterianas. Elas têm uma forma, teologia padrão, tá? E elas têm um culto padrão e uma vida comunitária padrão. Fora disso, não é igreja presbiteriana. Então, para entender ainda o que é uma igreja presbiteriana, esse conjunto de federação, precisamos entender o que é uma federação, né? A IPB, então tá lá, é uma federação de igrejas, né? Significando, melhor dizendo, que cada igreja local está ligada a uma outra por um presbitério. Por exemplo, como é que nós estamos ligados com a igreja de Emaús, com a igreja Nova Canaã, com a igreja de Itapecerica da Serra, com a igreja de Monte Sião? Como que nós estamos ligados a essas igrejas? Por um presbitério, tá? Esse presbitério é um conjunto de presbitério, melhor dizendo, com muitas igrejas ligadas, tá? Quando se junta todos os presbitérios, então, para resumir, federação, todas as igrejas locais estão unidas pelo pacto federativo, ou por uma federação, melhor dizendo, né? Então, nós estamos ligadas a Emaús, por exemplo, porque nós estamos dentro do mesmo presbitério. Quando isso se amplia, né, quando isso vira um conjunto de presbitérios, são presbitérios, por exemplo, o nosso é sul-paulistano. Quando nós estamos ligados com o paulistano, com o de Pinda e com o de Pinheiros, nós estamos ligados a um sínodo, tá? Um sínodo, que são as igrejas regionais, tá? Então, as igrejas dos sínodos, ligadas às igrejas nacionais, formam, então, o Supremo Concílio. Então, quando os presbitérios se reúnem, se juntam, formam aí o sínodo. Quando os sínodos estão ligados, por exemplo, sínodo de São Paulo, sínodo do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, aí nós estamos ligados a esses sínodos pelo Supremo Concílio. Então, recapitulando. Como uma igreja está ligada na outra? Pela federação, tá? Então, igrejas da nossa federação, essas igrejas que estão ligadas uma na outra, elas formam um presbitério, tá? Que o nosso é o sul-paulistano, conforme está o modelinho aqui, tá vendo? Igrejas, né, juntas formam um presbitério. Presbitérios juntos formam um sínodo. Sínodos no Brasil juntos estão ligados no Supremo Concílio, tá? E isso tem respaldo bíblico? Tem respaldo bíblico, né? Atos 15, deixa eu minimizar aqui. Atos 15, Atos 15 informa que houve um problema local na igreja, tá? Houve um problema a ser tratado com os apóstolos, e nos versos 6 a 11 temos os oficiais reunidos em um concílio, né? O moderador fala nos versículos 12 a 21 e o concílio decide nos versículos 22 a 29, tá? Então, isso aí tem um respaldo bíblico aí, tá? Deixa eu só receitar o dia. Deu para entender? Vocês conseguiram entender? Leandro, Gabi, David, Lilian, conseguiram entender? Sim. Tá? Então, a explicação é simples. Igrejas ligadas formam um presbitério.
presbitérios unidos formam sínodos. Sínodos do Brasil inteiro estão ligados no Supremo Concílio. Tá? O presidente do nosso presbitério, hoje, se eu não me engano, o que é o presidente do nosso presbitério hoje? Eu esqueci agora, era o reverendo Sérgio até o ano passado. Nós tivemos uma reunião só. Se não me falha a memória, eu acho que é o presbítero Ediandro, não é o reverendo Avacer. Eu vou colher essa informação direito, porque nós tivemos apenas uma reunião devido à pandemia e foi feita a eleição, né? Então, até o ano passado era o reverendo Sérgio, o presidente do nosso presbitério. Do nosso sínodo tem um presidente, né, que forma São Paulo, e o presidente do Supremo Concílio é o reverendo Roberto Brasileiro. Tá? Bom, o governo, ser presbiteriano não é o nome da nossa denominação. Nós somos Igreja Reformada. Igreja Reformada no modelo de igreja presbiteriano. Tá? Como que funciona esse governo? Mais ou menos como está nesse desenho, nesse mapa aí. Tá? Nós temos aí o presbítero e o diácono. Tá? Não existe hierarquia entre presbítero e diácono. Cada um tem função. Tá? A função do diácono compete ao diácono. O presbítero não interfere na função do diácono. E o diácono não interfere na função do presbítero. Eu não sei se vocês assistem uma série. Ela é legal, mas tem algumas coisas lá que é meio complicada. Né? É uma série chamada Greenleaf. Né? Não sei se vocês já assistiram. Tá? E essa série Greenleaf fala de uma igreja de bispado, né? Porém, a junta diaconal é quem toma a parte administrativa da igreja. Então, ela que puxa, ela que leva ao bispo, né? Que é o caso, o presidente, o nome da igreja, o bispo, né? Ela quem comunica ao bispo da sua aposentadoria, que o conselho de diáconos se reuniu e tomou providências. Por quê? Porque compete ao diaconato. Não no nosso caso, no caso ali, né? No nosso caso de presbiteriano, compete ao diácono o quê? Zelar pelo culto público. Toda a reunião, então quando você fica bravo porque o ar-condicionado está muito gelado ou porque não está ligado, não adianta você falar com o presbítero, porque não é função do presbítero e muito menos do pastor. Tá? Isso cabe a um diácono, você deve procurar um diácono. Se você está achando ruim porque não está gostando de deixar a chave do carro no estacionamento, você quer levar a chave do carro, não adianta você falar com o presbítero e com o pastor, porque isso compete ao diácono. Né? Ah, mas eu gostaria de entrar pelo corredor direito lá do vizinho. Não pode. Tá? Isso é delimitado pela junta diaconal. É a junta diaconal quem determina isso, quem zela pelo culto. Então, tudo o que acontecer no ambiente de culto, cabe à junta diaconal. Abrir a igreja, fechar a igreja. Nessa época de pandemia, por exemplo, não deixar os irmãos entrar sem máscara, pedir para que os irmãos limpem suas mãos com álcool em gel, né? Então, manter o distanciamento, tudo isso compete à junta diaconal. Tá? O que compete ao presbítero? O que compete ao presbítero, e aí nós temos duas classes de presbíteros, nós temos os presbíteros regente e docente. Né? O presbítero regente e docente. Um rege a igreja e o outro ensina a igreja. Tá? Dentre essas duas camadas de presbíteros, né, existem aqueles presbíteros que vão ensinar a igreja, tá? Que ele vai receber não uma ordenação, mas ele vai estudar e vai ser ordenado para ser um pastor. Tá? Mas ele também é presbítero. Tá? Só que não regente, mas docente. Tá? Então, o presbítero docente, que ele torna-se pastor da igreja, tá? Mas ele faz parte do conselho de presbíteros. Tá? Por isso, quando vocês vão lá vocês vão falar do conselho, assim, conselho de presbítero, não é conselho de presbítero e pastor. Né? É conselho de presbítero que tem a presidência do presbítero docente, que em todas as ocasiões, né, pelo menos que eu conheça, é o pastor da igreja, o pastor titular da igreja, nem o auxiliar. Note que interessante no nosso caso. No nosso caso, o pastor Leandro, que é o nosso pastor, é o presidente do nosso conselho, e o vice do nosso conselho não é nenhum dos pastores auxiliares.
nem reverendo Daniel, nem reverendo Geimar, reverendo Previde, nem o reverendo Filipe Fontes, nem o reverendo Gabriel. É o presbítero Antônio Junqueira. Então, o vice-presidente do conselho, faltando o pastor Leandro não estando, quem fica presidente até uma outra eleição é o presbítero Antônio Junqueira. Tá? Então, e note que interessante, os demais pastores, eles têm o mesmo voto dos presbíteros. Né? Só o desempate que torna-se do presidente do conselho, que é o pastor titular. E nós temos aí, como extensão do ministério pastoral, o evangelista. No caso, por exemplo, eu atuo como evangelista aqui no Horizonte. Eu estou dentro do ministério do pastor Leandro, então eu respondo ao pastor Leandro. Tá? Claro, sob a supervisão de todo o conselho. Então, eu sou uma extensão. Quem é o pastor aqui do Jardim Horizonte Azul, do Jardim das Fontes e do Grajaú? O pastor Leandro. Nós apenas estamos representando ele aqui como evangelista. Então, a nossa forma de governo é presbiteriana, por quê? Porque não compete ao pastor Leandro tomar decisões da igreja, e nenhuma decisão da igreja é tomada sem antes que passe pelo conselho. O conselho é que decide todas as decisões administrativas ou jurídicas para a nossa igreja. A nossa igreja quer construir, quer aumentar, passa pelo conselho. A nossa igreja quer abrir um terceiro culto, passa pelo conselho da igreja. A nossa igreja quer fazer um investimento, né, financeiro para comprar um outro imóvel, passa-se pelo conselho da igreja. Então, tudo, alteração de horário de culto, conselho da igreja. Né? Abrir congregação, conselho da igreja. Né? Seminaristas, conselho da igreja. Tudo isso é o conselho da igreja que passa. Tá? Então nós precisamos entender isso aí. Alguma coisa aqui, saiu a tela primeiro. Para você está aparecendo aí o PowerPoint, né? Tá sim. Peraí que sumiu para mim aqui. Peraí. Cadê o zoom? Está aparecendo PowerPoint para vocês? Tá aparecendo aquele slide onde está um governo, um presbítero. Peraí que para mim aqui sumiu. Eu só consigo voltar aqui. Eu não consigo voltar para o Zoom, que interessante. Eu não consigo voltar para o Zoom, incrível. Agora me aceitaram de volta. Beleza. Então, deu para entender isso aí, né? Tá? Então, essa é a nossa forma de governo, porque quem governa a igreja é o conselho de presbíteros. Se fosse uma Assembleia de Deus, uma igreja católica ou uma igreja pentecostal, seria bispado. Por quê? Um bispo ou um pastor presidente governa. Se fosse uma igreja batista ou uma igreja congregacional, seria a congregação, os membros que decidem o melhor para a igreja. Bom, ainda sobre o governo, então está aqui está melhor desenhado, né? Nós temos os presbíteros docente e regente, tá? A igualdade de dignidade, segundo 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. O presbítero docente, ele pastoreia os regentes, porque o presbítero docente ele é o pastor titular da igreja, e os regentes são os presbíteros. Tá? Há evidências bíblicas para isso? Sim, há. No Antigo Testamento sempre tivemos presbíteros, né? Não com essa terminologia, tá? Mas na função sempre tivemos. Êxodo 3,16, por exemplo, vocês podem ler lá, vocês vão ver a atuação de uma pessoa que mais tarde será chamada presbítero. Tá? O relato de Atos dos Apóstolos apresenta-nos a existência de igrejas governadas por presbíteros. Quando vocês leem Atos 14 e Atos 20, é claramente igrejas governadas por presbíteros, que depois receberia o termo bispo, né? Que seria o pastor titular no nosso caso. Paulo, mostrando que o governo da igreja é marcado pela regência dos presbíteros, você pode ler isso em 1 Timóteo 3:1, 5:17 e Tito, capítulo 1, versículos 1 a 5.
também o apóstolo Paulo mostrando que a igreja ela é governada e marcada pela regência, os presbíteros quem regem a igreja, ensinando, né, e aconselhando a igreja. Tá? A nossa teologia, a teologia da igreja presbiteriana. Bom, nós precisamos saber qual é, e se vocês não sabem qual é a teologia da igreja presbiteriana, vocês estão correndo um risco sério de serem enganados. Por exemplo, se eu falar para vocês, e me respondam aí, por favor, tá? Qual é a teologia, teologicamente falando, a nossa igreja, o presbiterianismo, ele abraça o amilenismo ou o pré-milenismo? Quem responde aí? Qual é a pergunta? Não entendi, Samuel. Teologicamente, a igreja presbiteriana, ela abraça a linha escatológica amilenista ou pré-milenista? Ou melhor, amilenista ou dispensacionalista? Amilenista. Não fácil, né? Eu dei a dica, né? Então, isso é importante saber. Por exemplo, por que o presbiterianismo ele não adere à doutrina carismática do movimento pentecostal? Por que a nossa teologia é diferente? Você sabe, então, qual é a teologia da sua igreja? Isso é muito importante. O que você sabe sobre o que a igreja crê? Nós sabemos, de fato, vocês sabem, de fato, o que a igreja presbiteriana do Brasil crê? Isso é muito importante, porque vocês, como novos na fé reformada, vocês serão confrontados, né, pelos leões arminianos, pelos leões pentecostais, que vão fazer as perguntas mais terríveis para vocês. E dois fatos se sabem sobre os presbiterianos, isso, todo presbiteriano sabe disso, e todos aqueles que não são presbiterianos sabem disso, e é onde eles vão atacar vocês. Sobre o batismo infantil e sobre a predestinação. Tá? São dois pontos importantes. Ambos fatos verdadeiros, mas não abarcam toda a nossa teologia. Eles resumem a nossa teologia no batismo infantil e na predestinação, porém nós não resumimos a nossa teologia somente nesses dois fatores. Tá? E vocês precisam entender isso. Bom, o que é teologia para nós? Né? Precisamos de teologia? Por que nós precisamos de teologia? Bom, você só vai saber essa resposta se você souber o que é teologia. Porque a resposta da primeira, né, a resposta para a primeira pergunta vem justamente da segunda pergunta. Por que eu preciso de teologia? Ou quem precisa de teologia? E teologia é uma palavra simples, né? É uma palavra grega, theos, logos, significa estudo sobre Deus. Tá? Teologia é o pensamento sobre Deus ou ainda o estudo sobre Deus e as coisas criadas por Deus. Bom, então se eu entendo que teologia é o estudo sobre Deus, sobre as coisas criadas por Deus, logo a resposta da segunda pergunta é: quem precisa de teologia? Todos. Tá? Todos. Então, respondendo a primeira, eu sabendo o que é teologia, eu vou responder a segunda: quem precisa de teologia? Bom, todos nós precisamos porque todos nós, de alguma forma, né, não academicamente, tá? Não como carreira, né, como ministério, somos teólogos. Por quê? Porque todos nós estudamos sobre Deus. Quando você lê a sua Bíblia de forma sistemática, você está fazendo teologia. Tá? Quando você pensa com quem você vai casar e se essa pessoa ela está alinhada com a sua fé, né, você está fazendo teologia. Por exemplo, nessa série que eu falei para vocês, uma moça se recusa a casar na véspera do seu casamento porque o seu marido não mostrava fé em Deus. Né? Ele não era uma pessoa que cria em Deus, ele mostrou dúvidas sobre a existência de Deus e ela não casou com ele. Ela fez teologia. Né? E aí, algumas coisas que nós pensamos, por exemplo, quando nós pensamos sobre Deus, se ele é amoroso, se Deus é justo, né? Ou se ele é as duas coisas ao mesmo tempo, nós estamos, de certa forma, fazendo teologia. Estamos pensando sobre Deus e sobre as coisas criadas por ele, sobre quem ele é. Então, se nós fazemos isso, de certa forma, de novo, não academicamente, mas de uma forma informal, nós somos teólogos. E onde é que nós encontramos a teologia, meus irmãos? Nesses documentos, tá?
a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Voltando aqui à nossa segunda, nós estávamos falando, então a nossa teologia se encontra nesses catecismos, na Confissão de Fé de Westminster, que é um compêndio teológico, que a doutrina da Igreja Reformada se encontra aqui. Não é maior do que as Escrituras, mas nos apontam, nos levam para as Escrituras para que nós possamos entender melhor, assim como o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, onde está aí sintetizado, sistematizado a nossa fé presbiteriana. Então, ser presbiteriano é abraçar a doutrina da Igreja. Como eu disse, se você não crê na predestinação, você não é um presbiteriano, né? Você tem, então, que procurar uma igreja que não crê na predestinação. Mas eu não vou batizar minha criança, como eu disse. Então, você tem que procurar uma igreja que não batiza criança, tá? Porque você, fazendo parte do presbiterianismo, você tem que abraçar toda a doutrina. Abraçar a teologia a doutrina da predestinação, que é bíblica. A doutrina do batismo infantil, que também é bíblica, né? Porque uma pessoa que diz, eu não vou batizar porque é coisa de católico, eu não acredito nisso. Bom, como eu disse, além de não conhecer a história da igreja, não conhecer as escrituras, também não pode ser presbiteriano, né? Então, ser presbiteriano é abraçar essas doutrinas. A doutrina presbiteriana, por que nós devemos abraçar a doutrina presbiteriana? Porque ela está fundamentada nas escrituras, não foi inventada por homens. E notem, meus irmãos, que a nossa doutrina não é uma doutrina que era, mas deixou de ser. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês do que eu vivi. Quando criança, nós não tínhamos televisão em casa, porque no movimento pentecostal ter televisão era pecado, era coisa do capeta, né? Era a tela do diabo. Então nós não podíamos ter televisão em casa. Então ficamos muito tempo sem ter televisão, né? Só depois de muitos e muitos anos, quando a televisão deixou de ser pecado, que aí tivemos televisão. E nota que interessante, né? A Bíblia não fala sobre isso. Uma doutrina bíblica, ela é a doutrina há 2000 anos atrás, ela continua sendo hoje e será 2000 anos para frente. Ela não muda. Doutrina que está fundamentada nas Escrituras, ela sempre será doutrina, tá? Então, os pentecostais sempre diziam que é doutrina da igreja cortar o cabelo, não ter maquiagem, não usar roupa bermuda ou não usar calça, a mulher, né? Só que isso deixou de ser. Então não era uma doutrina, era um costume. Porque se fosse doutrina, não não estaria anulada hoje. Então ser presbiteriano é expor essas doutrinas bíblicas que estão expostas nos padrões de fé de Westminster. Então, ser presbiteriano é abraçar a doutrina da igreja, doutrina essa que está fundamentada nas Escrituras e está exposta nos nossos padrões de fé de Westminster. A origem da confissão de fé, eu vou sintetizar porque vocês já tiveram comigo essa aula, e caso não tiveram, vai lá no nosso canal, né, na Igreja do Horizonte Azul, e nós temos lá o curso de confissão de fé de Westminster. Essa semana está lá o culto de introdução. Então, essa assembleia aconteceu de 1643 a 1648, né? Uma assembleia convocada pela Inglaterra, onde se reuniu 121 teólogos, e durante 5 anos eles comporam esse documento, né? Esses documentos se tornaram padrão de doutrina da igreja presbiteriana em todo, nota que interessante, em todo o mundo, tá? Inglaterra, Estados Unidos, Escócia, Suécia, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, qualquer lugar do mundo, né, uma igreja presbiteriana segue o padrão de fé de Westminster. A doutrina das Escrituras no presbiterianismo. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a fonte de toda a doutrina da igreja. Por isso que a confissão de fé de Westminster começa já com o primeiro estudo sobre as Escrituras Sagradas, tá? Ou sobre a Sagrada Escritura. Por quê? Porque a Bíblia é o fundamento da igreja. Tá? A Bíblia, como palavra de Deus, é superior a qualquer dogma e ensino de igreja. Tá? Por isso que a confissão de fé já começa o primeiro estudo dela sobre a Sagrada Escritura. O ensino e a revelação de Deus. Né? A confissão de fé declara que há 2 aspectos na revelação de Deus. A confissão, no capítulo 1, na seção 1, nos ensina que há uma revelação de Deus na natureza
Isso está explicitado em Salmo 19 e Romanos 1. Essa é a doutrina essa revelação é conhecida como revelação geral. E tem a revelação especial. Também somos ensinados sobre uma revelação especial que está na Sagrada Escritura. Então, como é que Deus se revela para nós? Geral, né, na natureza, e de forma especial nas Sagradas Escrituras. Tá? Mais um pouquinho, então, sobre a revelação. Ela é suficiente nas Escrituras. Tá? A Confissão declara no capítulo 1, seção 6, que tudo que o homem precisa saber para adorar a Deus e ser salvo está na Bíblia. Por isso que não precisamos de nenhuma outra revelação que nos aponte para a salvação. A Bíblia é suficiente para nosso entendimento sobre a salvação. Não precisamos de novas revelações. Tá? A Confissão de Fé, na seção, capítulo 1, seção 6, declara isso, tá? Que não precisamos de nenhuma outra revelação. E também declara que os dons carismáticos já cessaram e que a Escritura agora é o novo guia da igreja juntamente com o Espírito Santo. Mas não precisamos que um profeta venha, revele para nós, dizendo assim: olha, tu és muito amado tu és muito amado do Senhor, o Senhor me diz que Ele te ama. Bom, a Bíblia já me diz isso, não preciso que um profeta me diga. Ah, Deus tem uma obra na sua vida. Claro que eu sei, porque na Bíblia diz isso. Né? Olha, Deus está me revelando aqui que Ele te salvou. Poxa, Efésios capítulo 1 também me diz que Ele me salvou e me escolheu antes da fundação do mundo. Né? Isso é muito comum a gente ouvir isso das pessoas, esse tipo de revelação. A Bíblia é suficiente para nós. Nós cremos na Trindade, como presbiterianos, nós cremos na Trindade. Capítulo 2 da Confissão apresenta a doutrina de Deus. Né? Então, nós cremos que Deus é um só e que mantém seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Deuteronômio 6 nos ajuda a entender isso. E a Confissão de Fé, no capítulo 2, seção 1, 2, também nos aponta para isso, que Deus, Ele é um e Ele mantém de uma forma conjunta os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Nós já aprendemos isso aí na Confissão de Fé. Cremos também que em Deus subsistem 3 pessoas. Ele é um, mas que subsiste 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também na Confissão de Fé, capítulo 2, seção 3, e nos aponta isso, porque a Confissão do capítulo 2, seção 3, nos ajuda a entender Mateus capítulo 3, né? E o capítulo 28. Ele é um Deus em 3 pessoas. Nós, presbiterianos, acreditamos na predestinação. Isso está no capítulo 3 da Confissão de Fé, que nos mostra a doutrina dos decretos de Deus, afirmando o seguinte: o decreto é desde a eternidade, tá? Efésios capítulo 1, versículo 11, que o decreto não é fruto da presciência divina. Presciência é o ato de Deus conhecer o futuro, tá? Deus prevê o que vai acontecer, e isso é uma aberração, uma heresia. Tá? Romanos capítulo 9 mostra isso. E Salmo 139, é claro, Deus escreveu todos os dias de nossas vidas. Não está dizendo que Deus previu, Deus escreveu, né, todos os dias das nossas vidas. O decreto visa a glória de Deus e envolve anjos e homens. Né? 1 Timóteo, capítulo 5 e Mateus 25 diz isso aí. Tá? E para vocês entenderem mais sobre a fé presbiteriana, eu deixei um monte de sugestão para vocês, as que eu acho mais interessantes. Né? Esse livro, que todo presbiteriano inteligente deve saber, é fantástico, muito bom, fácil de ler. Tá? O manual presbiteriano você deve ter. Se você não quiser ter ele impresso, ele tem disponível no próprio site da Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode consultar lá. Esse livro também do Sean Michael Lucas, que é o Cristão Presbiteriano, muito bom, porque ele vai trazer convicção práticas históricas, né? Que é uma cartilha sobre a identidade presbiteriana, muito bom, viu? E é escrito também, na verdade, ele tem uma apresentação, né, de um capítulo sobre a Igreja Presbiteriana no Brasil pelo Dr. Aldeir de Matos, que é um historiador, é o maior historiador da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. O Diário de Simonton, ele é muito bom também, tá? Ele é um livraço, tem que ler. Se você é presbiteriano, tem que ler o Diário de Simonton, tá? E as confissões de fé, o Catecismo e o Breve Catecismo, tá? Que são fundamentais. Então, você é obrigado a ler esses livros. Se você é um presbiteriano, você é obrigado a ler esse livro para você entender.
E o sistema presbiteriano do W. Roberts, que ele vai trazer característica fundamental a partir do modelo bíblico. Eu tenho todos, tá? Posso até emprestar, desde que você tome cuidado, não deixe o Benjamin riscar, não leve para academia, ou não deixe a... Esqueci o nome da cachorra agora, do David da Lilian. Não deixe ela brincar com os livros. Então, Pandora. Pandora. Não deixando o David brincar, não deixando a Pandora babar nos meus livros, né? Não levando ele para academia e não deixando o Benjamin riscar, eu empresto qualquer um deles aí para vocês, tá bom? É fundamental vocês lerem esses livros. É isso aí, meus irmãos. Entenderam? Deu para entender direitinho? Alguma dúvida? Não, deu para entender. Tranquilo? Vamos orar então, Benjamin? Tá bonitão, tá agora, tá... Olha as bochechas desse menino, meu Deus, tá comendo bem, viu? Olha. Ele riu, hein? Ele riu. Sabe que falou dele, tá vendo como é pecador? Sabe que falou dele. Amém. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês, o Leandro e Gabi, para vocês assistirem. O pastor Hélio, um vídeo muito legal que ele gravou domingo sobre a criação de filhos. Muito legal, viu? É um vídeo rápido, 30, 40 minutos, rapidinho para assistir. David, pode nos conduzir em oração, meu irmão? Senhor, para finalizarmos este momento, entramos na sua presença, meu Pai. Queremos te agradecer pela disponibilidade do Samuel, por ter nos agraciado, Senhor, com esse discipulado, com esse ensinamento, e que saímos daqui com mais conhecimento, meu Pai, sobre o que é ser um presbiteriano. Que possamos aplicar isso em nossas vidas também e ajudar outras pessoas que se confundem, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais a vida do Samuel, que o Senhor possa abençoar também a vida do Benjamin, da Gabi e do Leandro. Que o Senhor esteja com todos nós nesta noite. É assim que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês, tá? Depois eu mando o link do vídeo para vocês reverem, caso for alguma dúvida, tá? Mas estudem aí, principalmente as confissões de fé. É disponível, se você entrar aí no site Monergismo, o próprio site da IPB, quem tem a Bíblia Genebra, tem lá as confissões de fé, tá? É muito bom você estar sempre lendo, porque é a nossa doutrina ali. Tá? A nossa doutrina ali, você vai conseguir entender um pouquinho da nossa fé reformada ali e da fé presbiteriana principalmente, tá? Claro, para falar de presbiterianismo, apenas tem muita coisa a mais aí. Eu precisaria ir lá para a Escócia, falar de John Knox, e aí vai, tá? Então, eu só trouxe uma síntese do que é, mas você pode aperfeiçoar isso aí e buscar mais conhecimento, porque se você é um presbiteriano e você deseja ficar presbiteriano até a vinda de Jesus, então, estude mais sobre isso, pesquise mais sobre isso. Temos vídeos aí muito bons dos nossos pastores ensinando o que é ser presbiteriano. Basicamente, você precisa entender isso, tá? E aí, claro, depende de vocês, o quanto vocês querem conhecer mais sobre o presbiterianismo, tá bom? Nossa próxima aula é mais difícil, mais complicada. Espero que eu consiga fazer em uma aula, mas eu já sei que eu não vou conseguir. É sobre o que é ser calvinista, tá? Então, essa aí é mais espinhosa, eu creio que vai ter que ser dividida em 2 aulas. Tá bom? Abraço, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Ótima noite, tá? Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau, Benjamin. Tchau. Tchau, tchau.